Então, iniciando essa terceira parte do conteúdo da aula de hoje, a modulação digital é, basicamente, se a gente levar de uma forma simplificada, aplicar modulação em amplitude, fase ou frequência para o domínio digital. A questão de como é realizada a implementação do formato rigoroso matemático é implementada da mesma forma. Eu vou começar com um exemplo aqui de modulação em amplitude que é similar à modulação AM. Se a gente observar, a diferença da modulação digital é que o sinal modulante ele já é digital. É inclusive o sinal que a gente usou lá na primeira aula que comparava sinais analógicos e digitais, que é esse sinal modulado em amplitude. PAM, Pulse Amplitude Modulation aqui, e que eu tenho ele representado com pulsos com retentor de ordem zero, que são pulsos retangulares, e com esse pulso suave aqui, que é aquele que ocupa menos banda no espectro. Mas é um sinal modulante, assim como em aplicações lá de rádio, as mais comuns a gente usava como sinal modulante o sinal analógico de voz, aqui a gente vai ter um sinal modulante digital. Ele vai passar por um processo aqui que para modulação em amplitude é uma multiplicação e vai gerar, então, um sinal modulado em amplitude com a amplitude da portadora variando. Inclusive podendo chegar a zeros em alguns momentos aqui. Não confundam aqui, eu não estou usando exatamente o AK. O que aconteceu é que o meu sinal modulante na entrada tinha uma parte em zero. Ok? Então, grandes amplitudes, pequenas amplitudes chegando até em zero, amplitudes intermediárias, e cada uma vai representar uma sequência de bits diferente. É importante diferenciar de novo, chamando a atenção, já falei sobre isso lá em modulação AM e FM, mas aqui a frequência da portadora está representada como FC, C de carrier, e a frequência do símbolo FS. O que é o símbolo lá? Se a gente voltar lá no início da parte de sistemas digitais lá, o símbolo é a duração, por exemplo, de um pulso aqui, nesse sinal modulante. O período de símbolo, então, a duração dele, e a frequência de símbolo é o inverso desse período. A modulação, depois de fazer essa operação e jogar ela por uma banda mais alta de frequência, pela multiplicação da portadora, ela vai ocupar aquele... Como é que se chama aqui? Aquele lóbulo principal do espectro, 2 vezes a frequência dos símbolos que eram gerados no sinal modulante. O que isso quer dizer? Ele gera 2 vezes a frequência dos símbolos, que originalmente esses símbolos tinham espectros que poderiam estar ocupando lá perto de DC, perto da frequência zero. A modulação de amplitude de pulso faz exatamente isso. Ela pode ter componentes em baixa frequência até nível DC. E depois de passado pela modulação, então, ele desloca, em vez de o centro do espectro estar aqui próximo de zero, ele vai ficar em torno da frequência da portadora, que para nós é 2 aqui, e vai se espalhar em torno dessa frequência da portadora aqui. Como eu controlo, então, a largura de banda ocupada pelo sinal, não é pela frequência da portadora. A frequência da portadora só diz o centro. Isso gera bastante dúvidas, porque se eu quero transferir uma maior taxa de dados, eu posso usar um esquema de modulação mais complexo, ou eu posso usar uma maior taxa de símbolos. Mas a frequência da portadora não vai influenciar nisso. São parâmetros completamente desconectados durante o processo de modulação. Por isso que eu digo que elas são controladas independentemente, essas duas frequências. Eu posso, então, realmente ter uma frequência de portadora lá, centenas de megahertz, e enviar pulsos com uma frequência baixa? Posso. O sinal resultante vai ter uma largura de banda menor. Quer dizer, se eu olhar para o espectro aqui, ele vai ser estreito, esse lóbulo aqui que contém a maior parte da energia, mas vai estar em torno da frequência portadora que eu defini. Nesse exemplo aqui, vocês podem ver que, relacionando esses parâmetros de duração do pulso com o sinal, para cada pulso aqui, gerado nesse sinal de exemplo, vejam nesse quadro aqui da direita, eu tenho em cima a portadora e sobreposto os pulsos modulados em amplitude. Para cada pulso aqui, o pulso mais curto que eu tenho, por exemplo, esse aqui, um período, eu tenho 2 ciclos da portadora, né? Então aqui representa que o período, a frequência de símbolo é metade da frequência da portadora, que resultou nessa distribuição aqui. Se eu tiver uma frequência de símbolo muito menor do que a portadora, eu vou ter dezenas
centenas de ciclos da portadora para cada símbolo. O que vai resultar, então, que o sinal vai ficar muito mais estreito no espectro depois de modulado. Qual a taxa de dados alcançada, então? É a frequência de símbolo, fs, vezes a carga de bit por símbolo. Se eu tenho 2 ASK, significa que eu tenho 2 amplitudes na minha representação, eu posso carregar 1 bit. Se eu tenho 4 amplitudes, eu posso carregar 2 bits. Aí eu peço para voltar lá na parte de sistemas digitais lá e olhar que existe uma expressão genérica para isso aqui, que é log2 do número de símbolos diferentes. É a carga de bit que ele vai poder ter. Então, log2, logaritmo base 2 de 2 é 1. Logaritmo da base 2 de 4 é 2 e por aí vai. Maior número de níveis, eu aumento esse índice aqui na frente do ASK. A computação por chaveamento de amplitude sozinha ela não é muito utilizada, principalmente pelo fato de que para aumentar esse índice aqui, eu quero representar de repente carregar 8 bits por cada símbolo. Minha modulação vai ficar muito mais interessante. Eu tenho que aumentar e a potência do sinal vai crescer muito mais do que se eu utilizasse as outras formas de modulação digital. Então, uma forma mista entre a modulação em amplitude e fase, ela tem um desempenho mais adequado, porque ela exige, não para complexidades baixas, com poucos níveis, mas com o aumento da complexidade, quando eu quiser carregar mais bits, ela exige um aumento muito maior de potência, se eu só controlar a amplitude dela. E se eu não comutar de forma abrupta entre os símbolos, que é, em comparação, usar como sinal modulante aquele sinal mais suave, que lá na parte de introdução à amostragem eu disse que era possível. Lembre que esse sinal suave, ele contém a mesma informação que esse sinal com pulsos bem retangulares em azul aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que mostrar ele nos momentos exatos aqui. Eu tenho que mostrar bem no 3, eu tenho que mostrar, bem no tempo 0, bem no tempo 1, bem no tempo 2, no tempo 3, porque ele coincide com a informação amostrada nesse sinal com pulsos retangulares. Mas como vai ficar a forma de onda deles? Vocês conseguem observar aqui embaixo que a forma de onda está com cor de linha, espessura de linha igual ao que está codificado aqui em cima. Esse sinal está em banda base, esse aqui está modulado em amplitude desses mesmos sinais aqui. É possível diferenciar e observar aproximadamente aquele mesmo comportamento da onda de cima? É possível, mas essas transições aqui, que ocupam a maior parte do período, tornam difícil a diferenciação clara. Mas também vocês percebem que é bem suave esse comportamento. A variação entre os símbolos é bem suave, ela começa antes e vai trocando. Então é mais difícil sincronizar esse sinal, que é gerado a partir de um sinal em banda base ou sinal modulante mais suave, é mais difícil de identificar. Ele em banda passante também. Mas o benefício dele, claro, é esse sinal suave aqui, tem menos componentes de alta frequência, o espectro dele se espalha muito menos e está aqui representado. Esse espectro é bem mais compacto e realmente só transmite potência na faixa extremamente necessária. São dois casos extremos, como eu comento. Um é usar os pulsos retangulares, que tem um espalhamento enorme no espectro, e outro é usar os pulsos mais suave possível aqui. Intermediários deles também podem existir, que vão ter um espalhamento suave, que vai caindo de forma mais suave no espectro. Mas então é possível fazer o que a gente chama de formatação de pulso, que é, em banda base, mudar a forma que os pulsos são gerados, deixando eles mais suaves ou mais agressivos. Isso vai refletir no espalhamento também no espectro em banda passante. Eu só vou abordar isso aqui em modulação e amplitude, porque também é possível ser feito essa formatação de pulso nas outras formas de modulação digitais, mas não é tão interessante. Modulação por comutação de frequência, o chaveamento de frequências. Como, levando por analogia, também o dado multiplexa ou seleciona entre duas frequências diferentes, o que pode ser implementado por um oscilador, varia a frequência, ou por fontes de frequências diferentes. E vai causar um espalhamento muito maior na frequência. Se a gente voltar lá no conteúdo de FM, existe um detalhe lá. Lembrem que existe um índice de modulação que permite controlar quanto mais ou menos o sinal FM vai ocupar no espectro. O
que também vai permitir um ganho maior de fidelidade do sinal depois de demodulado. Então também a modulação por chaveamento de frequências, FSK, ela vai permitir um espalhamento maior ou menor, tanto diferentes sejam as frequências para representar aqui nesse exemplo 0 ou 1. Também pode ser implementada comutação de frequências entre mais frequências diferentes. Então, 2 FSK, comutando entre duas frequências, pode transportar 1 bit por duração do símbolo. 4 FSK pode transportar 2 bits por duração do símbolo. E, portanto, 4 frequências diferentes são exigidas e deve se diferenciar entre elas. A comutação por chaveamento de frequências não é tão utilizada exatamente por esse aspecto que ela necessita uma banda mais ampla para a utilização. Nós vamos ver no final da aula aqui uma comparação entre essas diversas formas de fazer modulação digital e vai ficar bem claro essa diferença. A modulação por chaveamento de fase. Ela troca a fase da portadora e mantém a potência do sinal constante. Aqui a gente pode ver o mesmo sinal lá modulado em pan, em amplitude de pulso, e o que acontece com a onda portadora à medida que eu aplico a modulação em fase, que é, podemos seguir aqui esses dois ciclos iniciais, serão 2 pulsos com a mesma amplitude. Quando mudou a amplitude, vocês conseguem perceber um salto de fase aqui? Essa onda aqui não está começando em 0, assim como ela também não está terminando em 0 como as ondas anteriores, os ciclos anteriores da portadora. Aqui nesse outro salto, de um pulso mais alto para um intermediário, você consegue ver claramente que a fase vinha descendo e de repente ela trocou para um valor intermediário. Então essa variação da fase e esse PSK é mais utilizado. Da mesma forma, a representação da nomenclatura dele, 2 PSK, conhecido como BPSK, também carrega 1 bit por símbolo. 4 PSK, conhecido como QPSK, 2 bits por símbolo, e assim por diante. O espalhamento na frequência é muito similar ao ASK, que é modulação somente de amplitude. E ele é bastante bem caracterizado, se a gente olhar lá para cima, da mesma forma. Agora, se a gente observar uma mistura entre a modulação por chaveamento de fase e modulação por chaveamento de amplitude, a gente pode imaginar uma situação em que, olha, já que eu estou transmitindo informação na amplitude e na fase da onda, se eu não utilizar a amplitude 0 em nenhum momento, eu consigo continuar transmitindo informação nas duas características, não conseguiria? Olha, eu posso variar ao mesmo tempo a amplitude da onda, não permitindo que nunca fique 0, e variar também a fase da onda, como é feito aqui embaixo. E essas duas características vão ser claramente discerníveis nessa onda. Essa é uma das interpretações do que a gente chama de modulação por chaveamento de amplitude em quadratura, que é a M. É uma forma que a gente pode interpretar de combinar ASK e PSK. Como eu já citei, tentei conduzir aí essa explicação. A outra forma de interpretar ela é como existindo duas portadoras separadas. Como estão essas duas portadoras? Elas estão com uma defasagem de 90 graus. Aí, quem fez atividade lá relacionada com multiplexação de sinais, viu alguma coisa sobre ortogonalidade. O que é a propriedade de ortogonalidade? Essas duas ondas, um seno em 0 graus e um seno em 90 graus, ou então um seno em 0 graus e um cosseno, que é o seno defasado de 90 graus, elas são ortogonais. Se eu multiplicar uma pela outra no tempo, vai dar 0 no final, a média. Essa é, de forma resumida, a característica da ortogonalidade. Isso significa que, se eu demodular o sinal a partir da onda exatamente em fase, e se eu modular o sinal a partir da onda defasada em 90 graus, que seria utilizar 2 daqueles mixers lá em cima, vou voltar no exemplo da AM só para mostrar isso aí. Se eu demodular 2 sinais, utilizando aqui como portadora no processo de demodulação uma onda em 0 graus e uma onda em 90 graus, elas vão conseguir extrair 2 sinais diferentes, completamente independentes. Daí a característica da ortogonalidade. E se cada uma das portadoras for modulada em amplitude separadamente, a soma delas
vai implicitamente ser modulada em fase, porque vejam bem, se uma delas está modulada de 0 a 90, 0 graus e outra 90, se eu somar ponderadamente um pouco mais de uma ou um pouco mais de outra, eu vou chegar numa situação em que também varia a fase do sinal de saída. E o espectro, como o espectro de ASK e PSK são praticamente iguais, a distribuição, vai ser bem característico como o deles, não vai mudar nada dessas características. Para ter uma ideia, aqui embaixo eu tenho as 3 partes. Em cima são duas sequências de dados independentes. Aqui embaixo eu tenho, representado pelas cores, 2 portadoras. Uma que foi modulada em amplitude a partir do sinal vermelho, ela está em vermelho. A outra foi modulada em amplitude a partir do sinal azul. Ela está em azul aqui embaixo também. E agora, isso aqui são modulação em amplitude, simplesmente, entre 2 sinais em cima e 2 portadoras resultantes. Eu somo essas 2 portadoras aqui embaixo. O que eu consigo observar? Como elas não estão em fase, também a onda resultante vai ser modulada em fase implicitamente. Vocês conseguem perceber que existem saltos de fase dessa onda aqui embaixo, que é a onda resultante da soma das 2 portadoras? O mais interessante, essa onda aqui, mesmo tendo 2 portadoras ortogonais, ocupa exatamente o mesmo espaço no espectro, mesma banda de frequências. Então ela apresenta aí um ganho, vamos dizer, bastante interessante, porque no mesmo espectro de frequências eu carrego 2 sinais independentes. Como fica isso aí então? Como é que vai ficar a taxa de dados? Olha, o erro de formatação aqui, eu vou corrigir depois. Como é que fica a taxa de dados, então? Ela vai ser a soma das taxas de dados das 2 portadoras que vão ser decodificadas separadamente. Então, a taxa de dados é o resultado de fs, que é a frequência do símbolo, vezes a carga de bits usada para modular a amplitude, mais a carga de bits utilizada, que pode ser obtida por diferentes fases do sinal. Ou então a gente pode entender também como taxa de símbolos vezes a carga de bit total do QAM. Se eu represento com um exemplo aqui 4 amplitudes diferentes, isso também resulta em 4 fases diferentes? 4 amplitudes representam 2 bits, podem ser carregados 4 fases 2 bits. 4 bits por símbolo. 8 amplitudes, 8 fases, 6 bits por símbolo. Já fica uma... Olha como a taxa de dados vai subir. Significa que esse sinal aqui, mesmo carregando todos esses vários bits por amplitude e por fase, se eu for comparar com o mais simples que está lá em cima, que é simplesmente modulação em amplitude, ele vai carregar basicamente o dobro da taxa de dados por usar as 2 características. Claro que ele vai exigir também uma complexidade um pouco maior. E uma curiosidade aqui da aplicação desse QAM é, no próprio Wi-Fi, existe uma variação dinâmica do QAM utilizado, que pode se reduzir até quando não existe potência de sinal suficiente, a níveis muito baixos e voltar a ser um PSK, inclusive. Então a quantidade de bits carregados na Wi-Fi em amplitude e fase são adaptados de acordo com a potência do sinal recebido. Quer dizer, quando o sinal fica mais fraco ou o nível de interferência e ruído é alto, se diminui a complexidade carregando menos bits por símbolo. Diminui a taxa de dados total da aplicação, diminui. Só que permite que a aplicação siga operando sem erros ou com uma taxa de erros baixa. Então essa aqui é um misto entre variação de amplitude e fase. Eu vou abordar de novo na próxima aula isso aqui. Deixei aqui aberto um ponto, porque existe uma outra interpretação da QAM que mostra um diagrama de fase, que é mais fácil e que vai gerar algo que a gente chama de constelação de símbolos diferentes. Como é um passo grande, começar lá com codificações de linha e codificações de pulso simples e querer parar aqui em modulações de uma aula só, vamos passo a passo. No final aqui, que eu trago então agora como última parte, é uma comparação direta entre essas diversas formas de realizar modulação digital. E qual, afinal, é o desempenho delas. Aqui eu trago só os exemplos dos 3 tipos básicos, fundamentais. E lembrem que o QAM é uma combinação do ASK com PSK. Eu uso as 2 características ao mesmo tempo. E aqui, para fazer uma comparação, eu tenho que usar isso aqui que eu chamo de eficiência espectral. O que a eficiência espectral diz? Quantos bits por segundo uma determinada modulação, um determinado esquema consegue transmitir por hertz ocupado no espectro? Por que isso é tão importante? Ora,
a maior parte das comunicações tem uma largura de banda definida aí, fixada, ou até mesmo eu não quero ter que trocar ou ter que investir numa instalação numa grande infraestrutura com cabos de uma qualidade ótima. Cabos mais simples podem ser utilizados com um esquema de modulação mais complexo e obter uma taxa de dado maior. Então, a eficiência espectral, eu pegando lá em cima, voltando lá, o que eu chamei de carga de bit, que é quantos bits cada símbolo carrega, ela coincide com carga de bit, para esses esquemas de modulação em banda passante. Então, ela coincide com aquilo lá. E se a gente observar aqui nesse gráfico, que faz uma comparação bem genérica, bem abrangente aqui, ó, a eficiência espectral está no eixo vertical. Olha, ela tem valores positivos e valores maiores que 1, igual a maiores que 1 e menores que 1, aqui para baixo. Cuidado, isso aqui não é positivo e negativo, é maiores e menores que 1. E aqui no eixo horizontal existe uma representação que diz quanta potência de sinal existe. É uma forma de representar a potência do sinal comparando ela com a densidade de ruído que existe no canal. Mas nós podemos assumir isso aqui como relacionando a potência de sinal, esse eixo horizontal. O que a gente observa aqui? As modulações tipo FSK, elas são legais, elas ocupam mais espaço no espectro, é mais fácil recuperar elas com fidelidade, como a gente viu em modulação FM. Sim. Só que elas ocupam aqui uma parte desse gráfico aqui em que a eficiência espectral é muito baixa. Quer dizer, eu vou sempre precisar alocar uma largura de banda muito grande para esse sinal modulado em frequência. FSK. Na mesma faixa aqui de valores de potência de sinal, se eu utilizar um esquema aqui como PSK, a gente vê dois pontos aqui, PSK com M igual a 2, M igual a 4, M igual a 8, M igual a 16, significa aquele númerozinho na frente. Aqui, carregando os 16 níveis de 16 fases diferentes, 4 bits por símbolo, coincide aqui em 4 de eficiência espectral, 4 bits carregados por cada símbolo. Eles estão numa região que ocupa bem melhor isso. Quer dizer, a mesma potência de sinal, ele atinge taxas de dados mais altas usando a mesma largura de banda. Isso é bom, é muito bom. Só que à medida que eu vou aumentar mais essa complexidade do esquema PSK, vocês veem que ele tende a ficar aqui abaixo, ó, M igual a 64 está aqui. Então, para explorar melhor ainda isso aqui, eu tenho que saltar para um esquema QAM. Está aqui, M QAM, em formato de diamante aqui. Ó, 16 QAM está aqui, 64 QAM está aqui, 256 está aqui. Então ele atinge essa eficiência espectral mais alta, significando ele vai carregar muito mais bits por cada hertz do espectro que eu alocar para esse esquema de modulação. Então isso aqui é um gráfico bem genérico que nos mostra isso, olha só. FSK não é tão utilizado porque é pouco eficiente espectralmente. PSK é utilizado? Sim, é legal. Só que QAM consegue atingir níveis de eficiência espectral ainda superiores a ele. Então, com a mesma potência de sinal, eu vou requerir menos largura de banda para transmissão. Isso aqui é uma análise bastante alto nível para realmente entender de uma forma abrangente essas relações. Então eu termino por aqui esse conteúdo da aula de hoje e na próxima eu vou abordar essa questão, como eu disse, de modulação QAM com os espectros de diagramas de fase, que explicam melhor isso aqui. Para o conteúdo de sexta-feira, eu vou deixar uma atividade. Eu ainda não defini exatamente essa atividade, mas vai provavelmente ser uma atividade de pesquisa.